Imagina só, você tá no meio de sertão, mas não é bem esse sertão que a gente vê em foto, bonito, aberto e iluminado. É o sertão de verdade, sem luz elétrica, sem barulho de cidade, sem movimento algum. Só você, o escuro e o silêncio. Um silêncio tão forte que parece que faz barulho. A noite é quente, pesada e o ar quase não se mexe. E quando o vento sopra, ele não refresca, ele só arrasta a poeira e traz um som estranho junto. Agora pensa comigo, você tá dentro de casa, porta fechada, tudo aparentemente tranquilo, e do nada um animal lá fora começa a se agitar. Um cachorro late, mas não é um latido comum, é aquele latido travado, desconfiado e quase com medo. E aí vem o silêncio de novo, mas agora não é o mesmo silêncio de antes. Agora parece que tem alguma coisa nele, como se você não estivesse sozinho ali, como se tivesse alguém lá fora, observando e esperando. Tem gente que diz que nessas horas é melhor nem olhar pela janela, muito menos abrir as portas, porque pode ser ele, o Encourado. Uma das figuras mais misteriosas e mais perturbadoras do folclore nordestino. E o mais assustador não é só a história, é que até hoje tem gente que jura que isso não é só lenda. Quando a gente fala de vampiro, a primeira imagem que vem na cabeça é quase automática, né? Aquele estilo clássico, elegante, quase teatral, tipo o Drácula, um conde vivendo em castelos com capa e presas. É um medo mais distante, quase fantasioso. Mas no Nordeste do Brasil, principalmente no sertão, essa ideia foi transformada e virou outra coisa. Aqui não tem castelo, não tem luxo, não tem romantização. O que existe é isolamento. É estrada de terra, é casa simples longe uma da outra, é noite escura de verdade. E é nesse cenário que nasce o Encourado. Uma mistura de influências europeias com a realidade dura do sertão, só que quando essas duas coisas se encontram, o resultado não é nem um pouco bonito e sim muito assustador, porque o medo deixa de ser pura fantasia e passa a ser possível. Agora imagine essa figura, não como um monstro exagerado, mas como algo que poderia estar ali, real. O Encourado é descrito como alguém vestido de couro preto, um couro pesado, grosso e escuro, muito parecido com as vestimentas dos cangaceiros, mas aqui o significado muda completamente. O couro aqui representa algo mais sombrio. Dizem que a roupa parece grudada no corpo, só como se não fosse só uma roupa, como se fosse parte dele. E quanto mais você tenta imaginar, menos humano ele parece. Tem um detalhe que aparece em vários relatos: o cheiro. Um cheiro muito forte, metálico, pesado, um cheiro de sangue. Não é algo sutil, é aquele tipo de cheiro que invade, um cheiro que incomoda e que faz o corpo reagir antes da mente entender o que de fato está acontecendo. E o rosto? Bom, o rosto quase ninguém descreve. E isso é curioso, porque quando várias pessoas contam histórias diferentes, mas todas evitam o mesmo detalhe, alguma coisa ali sem dúvidas chama a atenção. O rosto do Encourado é sempre uma sombra, uma distorção, como algo que você não consegue focar, como se olhar diretamente para ele fosse uma péssima ideia. Mas o que realmente torna essa lenda diferente não é só a aparência, é o comportamento. O Encourado não é uma criatura impulsiva, ele não ataca do nada, ele observa, ele espera e ele escolhe muito bem. Ele se aproxima devagar, sem nenhuma pressa, como um predador que sabe bem o que está fazendo. E isso muda completamente o tipo de medo, porque não é um simples susto, é uma tensão constante. A sensação de que você pode estar sendo observado sem nem saber. E aí entra uma das partes mais perturbadoras de toda a lenda. O Encourado não invade casas, ele não arromba portas, ele não força a entrada, ele segue uma regra, ele precisa ser convidado assim como os vampiros clássicos, só que aqui isso ganha um significado muito mais pesado. Porque ele não espera esse convite de forma passiva, ele provoca, meio que cria situações. Pode aparecer como alguém pedindo ajuda, por exemplo. Talvez um viajante perdido ou alguém ferido, alguém com sede pedindo água ou comida. E aí é que entra algo muito forte na cultura
do sertão do interior: a hospitalidade, a ideia de ajudar quem precisa, de não virar as costas. E é exatamente nisso que o bizarro Encourado se apoia. Ele não quebra a regra, ele faz você quebrar. Você abre a porta e, sem nem perceber, deixou entrar algo que sem dúvidas não deveria, e a partir daí não tem mais controle da situação. As histórias sobre ataques são sempre parecidas em um ponto: o silêncio. Nada de gritos, nada de luta, nada de sinais claros. Só o resultado: animais encontrados mortos, sem marcas evidentes, mas completamente drenados, sem sangue, sem explicação. E alguns relatos mais antigos há quem diga que isso não ficou só nos animais. Agora pensa no impacto disso. Um lugar isolado, sem acesso à informação, sem a explicação lógica imediata, o que sobra? Sobra a interpretação. E quando a mente humana não entende algo, ela preenche. E o que preenche nem sempre é tranquilo. E assim a lenda cresce, se fortalece, se espalha, passa de geração em geração. E quanto mais é contada, mais real ela parece. Com diversos casos, até mesmo aqui na internet, de pessoas que ficaram frente a frente com a criatura. Como no relato da minha seguidora chamada Marvila, que eu vou contar pra vocês agora. Acordou no meio da madrugada muito assustada, ouvindo os cães latirem muito, e o dela não estava latindo, estava chorando e escondido debaixo da cama. Ela conta que sempre quando está curiosa a respeito de alguma anomalia, alguma coisa que está acontecendo ali na rua, ela olha pela brechinha da caixa de correios que fica ali no muro da casa dela. Por ela morar em um bairro muito afastado, onde as casas são longe uma das outras, ela ficou com medo de abrir o portão e fez o mesmo método de sempre. Olhou pela brecha da caixinha de correio. O que ela viu foi perturbador. Ela viu um homem todo de preto. As suas roupas eram de couro. Aquela coisa parecia ter asas e estava com um cachorro em suas mãos, suando o sangue dele, enquanto a pobre criatura se agonizava em suas mãos. E tem outro detalhe que torna o Encourado ainda mais inquietante. Ele não segue as regras dos outros vampiros, como por exemplo o medo de alho ou água benta. Ou seja, não existe uma proteção simples. Isso tira completamente a sensação de segurança, porque nos outros mitos sempre existe uma fraqueza. E aqui, até onde se sabe, não. E isso transforma o medo em algo mais profundo, mais psicológico e mais difícil de enfrentar. Além disso, muitos acreditam que o Encourado tem algum tipo de influência mental, como se pudesse mexer com a percepção, tipo confundir, convencer ou acalmar, ou talvez até enganar completamente. E isso faz com que a ameaça não seja só física, mas também interna. Você não sabe se o perigo está do lado de fora ou dentro da sua própria casa. Mas, no fundo, talvez o mais importante não seja a criatura em si, e sim o que ela representa. O Encourado nasce num ambiente de isolamento, de noites longas de silêncio, de incerteza. Ele é, diríamos que, a materialização do medo. O medo do desconhecido, o medo do que pode estar lá fora, o medo de confiar na pessoa errada, o medo de abrir a porta quando não se deveria. Diferente do Drácula, o Encourado é direto. Ele é bruto, sem glamour, ele não seduz, ele engana. Ele não encanta, ele se infiltra. Ele é o reflexo do sertão, transformado em criatura. E até hoje, em algumas regiões, tem gente que evita sair à noite, que presta atenção em qualquer barulho, que observa os animais e que sente quando o ambiente muda. E que quando alguém bate na porta, não responde na hora, espera, escuta e pensa, porque no interior às vezes o perigo não faz barulho, mas ao mesmo tempo existe algo que sempre caminhou junto com esse medo: a fé em Deus. Porque em lugares onde o desconhecido é grande, Deus também precisa estar. A fé de que existe proteção, de que existe algo maior, de que nenhuma escuridão é absoluta. Isso muda a forma como essas histórias são vistas, porque o medo pode até existir, mas no fim ele não é tudo. E para todas as lendas comentadas no interior, Jesus é sempre a proteção maior. E no fim fica uma reflexão simples, mas poderosa. O medo pode até bater na porta, mas quem decide se ele entra é você.
E aí, me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar dessa lenda? Você acha que é só história ou tem alguma coisa aí que a gente ainda não entende? Eu não consigo duvidar 100%. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E se quiser mais histórias assim do folclore brasileiro, já sabe, né? Dá um like, se inscreve aí para me ajudar e compartilha o canal com seus amigos. Aqui foi o Zona R e eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Abraços.